Bem-vindos ao canal Conheça seu Mac. Meu nome é Felipe Moraes, o seu especialista Apple. E hoje eu estou aqui para falar para vocês de uma dúvida que sempre as pessoas me perguntam. Qual a melhor nuvem para o meu Mac? iCloud Drive ou Google Drive? Vem comigo no vídeo que eu vou te explicar e te mostrar qual a melhor solução para você. Se ainda não é inscrito no canal, para aqui um pouquinho, aperta no botão de se inscrever aqui para você não perder nenhum vídeo nosso aqui do canal, de onde eu vou te contar cada vez mais sobre como usar melhor o seu Mac. Combinado? Estava sumindo um pouco aqui do canal, mas estou de volta com novidades. Primeiro aqui um cenário um pouquinho diferente, mas principalmente os conteúdos que estão vindo por aí. Então, eu não sumi e podem esperar que vão vir muito mais vídeos sobre Mac em breve. Combinado? E para marcar essa volta de hoje, eu vou falar para vocês de uma dúvida que sempre os meus clientes me perguntam, meus alunos me perguntam. Felipe, qual a melhor nuvem para usar no meu Mac? iCloud Drive ou Google Drive? Nesse caso, eu vou falar dessas duas principais. A gente usa também o OneDrive, Dropbox. Se vocês querem que eu fale sobre elas também, comenta aqui embaixo. Às vezes eu uso o seu, eu posso te mostrar aqui, mas as configurações aqui basicamente são iguais entre OneDrive, iCloud Drive, Google Drive, Dropbox, porque todas vão partir lá do Finder, né? Hoje as organizações de nuvem todas se localizam no Finder. Então, tudo que eu falar aqui para um vai servir basicamente para os outros. Mas se você quiser que eu fale sobre eles também, é só comentar aqui embaixo. Eu vou começar falando um pouquinho de cada um. Primeiro eu vou falar do Google Drive. É uma nuvem que normalmente as pessoas têm porque é normal você ter um Gmail, né? Então, se você não tem um e-mail de empresa, ou não tem um e-mail iCloud, por exemplo, provavelmente você vai ter um Gmail, né? A maior parte da população mundial tem um Gmail. E com isso você tem um serviço de nuvem, que é o Google Drive, integrado já ao seu Gmail. Quando você usa o mundo Apple, você usa o iPhone, você usa o Mac, normalmente o Google Drive, ele não tem aquela integração completa com o sistema. Ele acaba sendo literalmente um aplicativo de terceiro nesse momento aqui. Então não são todos os recursos que o iCloud Drive tem, por exemplo, que o Google Drive vai ter. Mas ele tem alguns usos específicos que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Então o Google Drive ele tem uma série de planos e preços variados. Você tem planos, o grátis já são 15 GB, depois vem 50, 200 GB, depois se não me engano 1 TB, 2 TB e por aí vai. E você tem um escalonamento de preço nesses planos intermediários. Então é uma solução muito interessante para você que usa, por exemplo, um Mac e acaba usando um PC num serviço, por exemplo, você tem um Mac só para você e o outro no trabalho. E aí você tem essa facilidade de usar o Google Drive, que ele comunica bem com os dois tipos de computador. Diferentemente do iCloud, que eu vou falar lá no momento de iCloud, que para PC ele tem umas ressalvas, mas eu chego lá. Dito isso, vamos para a tela do Mac que eu quero te mostrar como que funciona o Google Drive diretamente aqui no Mac. Como eu falei para vocês, todos vão funcionar diretamente no Finder. Assim que você instala o aplicativo do Google, que é simples, né? Vai lá no Google mesmo, digita Google Drive, Mac Download. O primeiro link que aparecer, se for uma página do Google, já pode clicar, baixar e instalar. A instalação é super simples, você já viu aqui no canal algumas vezes como é que se instala aplicativos. Então, feita a instalação, ele vai fazer um pedido para você fazer o login com o seu Gmail. Feito o login, ele vai cair nessa tela aqui. Vocês vão notar que de um tempo para cá, do sistema, se eu não me engano, Monterey, a localização aqui dessa barra lateral do Finder, ela mudou. Então, o que antes do Google Drive, do OneDrive, do Dropbox vinha aqui para cima diretamente em favoritos, agora existe um espacinho chamado localizações. Normalmente todas as suas nuvens e dispositivos externos vão aparecer aqui. Com essa mudança que a Apple fez, dessa localização, as nuvens hoje trabalham no Mac como se fossem um pendrive, um disco conectado diretamente ao Mac. Então você tem ali um local específico que ao jogar para ele, você já está jogando para a nuvem. Diferentemente de antes, que ele ficava basicamente uma pasta do sistema. Hoje não. É como se fosse um disco externo conectado direto até a sua conta do Google. Então, feita a instalação, a ativação da sua conta, vai aparecer aqui nesse local, da lateral esquerda, como Google Drive. E aí tudo que você quiser arrastar para ele é simples. Você vai pegar, levar diretamente para o Google Drive, aguardar um pouquinho, porque com essa mudança você precisa levar diretamente para o Meu Drive.
essa pasta é uma pasta nova que aparece quando a gente tem o Google Drive instalado no Mac. Ele vai te fazer a pergunta se, ao arrastar aqui para a nuvem, você vai perder esse arquivo localmente. Você pode confirmar e marcar para ele não perguntar novamente, porque é isso que a gente quer. Que arraste para a nuvem e a gente não perca mais esse arquivo localmente no computador. Feito isso, eu vou entrar aqui em meu Drive, vai estar aqui a imagem que eu acabei de lançar, de arrastar para lá. Mas olha só que interessante, dentro do Google Drive, nós temos esse meu Drive e o Drives compartilhados. Isso aqui é uma grande diferença, às vezes você tem o seu Google Drive sincronizado em várias máquinas, PC, Mac, por aí vai, e aqui você vai ter a opção de escolher qual drive que você vai usar. Você vai usar um unificado para todo mundo, você vai escolher um drive para cada máquina, aí é uma escolha sua. Mas o que eu recomendo sempre é usar, a não ser que você tenha um caso muito específico, uma pasta única, né? Esse meu drive único para todos os computadores. Agora, qual que é a diferença do Google Drive nessa história toda? Eu gosto de falar que o Google Drive é uma excelente nuvem para você que precisa compartilhar arquivo com outras pessoas que tenham Mac ou não, tá bom? O Google Drive ele tem uma facilidade de encaminhar pastas, encaminhar arquivos de uma maneira tão simples e tão prática que assim é quase impossível de dar erro. Você fazendo uma configuração certinha, fazendo um compartilhamento certo, ele funciona super bem. E eu vou te mostrar como é que faz isso diretamente aqui no Mac. Você vai vir aqui na sua pasta do Google Drive, vai entrar no meu Drive e vai, nesse caso vai entrar no seu Drive, brincadeira, vai clicar com o botão direito em cima do arquivo e aí você vai ter essa opção aqui, ó, compartilhar com o Google Drive. Feito isso, o próprio aplicativo do Google Drive, que normalmente fica aqui em cima na tela, tá pessoal? Ó, não sei se vocês estão vendo aqui em cima, perto do relógio. Esse aplicativo aqui é o aplicativo que controla as funções do Google Drive. Então, ao apertar nesse botão aqui de compartilhar esse item, eu vou escolher qual tipo de acesso que eu vou querer para quem eu for compartilhar. Ó, somente a pessoa com link ou qualquer pessoa com link. Essa aqui é uma pequena diferença bem legal, porque o restrito, você vai copiar o link e somente aquela pessoa ali que você vai precisar depois adicioná-la, por quê? Você vai fazer isso daqui, você vai mandar o link para ela, ela vai clicar no link e você vai receber um pedido de acesso e aí você vai liberar para aquela pessoa acessar. Quando você troca para qualquer pessoa com o link, aí a pessoa só de clicar no link já vai ter o acesso direto a esse arquivo que você está compartilhando, tá bom? E aí você pode escolher se ela é um leitor, comentador ou até um editor. Aqui são os níveis hierárquicos, né, vamos dizer assim, que a pessoa vai ter. Ela só pode ler, ela pode comentar em cima, ela pode apagar, adicionar, o que você quiser. Isso funciona muito bem para pastas. Às vezes você vai fazer um trabalho em grupo, você precisa montar alguma coisa em grupo, seja de escola, faculdade, trabalho, o que quer que seja família. Você pode fazer isso aqui e colocar como um editor, por exemplo. Você vai criar uma pasta, vai juntar vários arquivos ali naquela pasta e todo mundo que receber o link pode editar, adicionar arquivos e fazer o que quiser. Ou não pode, ninguém pode mexer, apenas ver e baixar os arquivos. Aí você deixa com a função de leitor, beleza? Feito isso, você vai copiar o link aqui, o link vai ficar copiado para o seu clipboard, é só usar o Command V, onde você quiser. Pode abrir o WhatsApp, mandar por e-mail, fazer o que você quiser com esse link. E apertar o concluído e pronto. Todo mundo que tiver esse link vai acessar esse arquivo. Então, para mim, essa é a melhor função do Google Drive, pensando aqui no Mac. Lembra que eu falei com vocês que, por ser Google, ele não tem as configurações integradas ao sistema? Pois é. Aqui eu não tenho a condição de colocar, por exemplo, a pasta documentos, a pasta mesa, ele até me deixa, mas não é a mesma coisa do iCloud Drive, como eu vou conversar com vocês daqui a pouquinho. Então, se você é uma pessoa que precisa compartilhar muitos arquivos, faz coisas com muitas pessoas, que tenham Mac ou não, pense no Google Drive para isso, beleza? Ó, para encerrar aqui a parte de Google Drive, falei para vocês que aqui em cima fica o aplicativo. Então, todas as configurações que vocês quiserem saber sobre o Google Drive, é só clicar nele aqui, apertar nesse ícone da ferramenta e ir em Preferências. Na primeira vez que você usar, ele vai te perguntar se você quer fazer um tour. Ou se você quiser conhecer um pouco mais a ferramenta, entender o que mais ela pode fazer pelo seu computador,
Só apertar aqui. Agora, nessa parte aqui, olha só. Nessa parte aqui do meu Mac, é onde eu consigo escolher quais são as pastas que eu quero que automaticamente vão para o Google Drive. Então, ao escolher pasta, eu posso vir escolher qualquer uma delas. Por exemplo, eu quero essa aqui, programas, eu vou abrir com o Google e automaticamente ele vai fazer a sincronização. Então, por exemplo, você tem um Google Drive grande, quer fazer a sincronização de todos os seus arquivos com ele, pode aproveitar essa função aqui e fazer essa sincronização. Mas aí fica uma ressalva para vocês pensarem assim, nós estamos liberando uma pasta do sistema ou do seu conjunto de arquivos para que o Google Drive acesse. Aí não pode esquecer que, se você quiser que os arquivos vão para o Google Drive, que tem que levar para aquela pasta que você mandou sincronizar. Combinado? Parece simples, mas às vezes confunde assim. A pasta que a gente manda sincronizar com o Google Drive não é a principal pasta de arquivos que você precisa. Então, se você for usar essa função aqui, lembrar sempre de jogar os arquivos para ela, para você não perder nada. Então, feito isso, se você quiser usar o Google Drive, sincronizar certinho, pode. Você vai acessar todos esses arquivos em qualquer lugar que você fizer login com sua conta do Google e vai ter o acesso funcionando em qualquer lugar. Porém, que eu não gosto do Google Drive, já trabalhando com suporte há mais de 14 anos, especificamente de Apple e de informática geral, já perdi até as contas de quantos anos, é que o Google não tem assim uma facilidade de sincronização entre Mac e iPhone, pensando aqui no lado do usuário Apple. Essa sincronização Google Drive com o iPhone, eles até lançaram uma função de o aplicativo Arquivos lá do seu telefone, do seu iPhone, poder sincronizar com a conta do Google e a partir daí você ter uma facilidade de uso. Mas vou falar para você, sinceramente, não é igual o iCloud Drive. Então, pensem no Google se vocês precisam fazer sincronização em vários dispositivos que não sejam necessariamente Apple e que vocês principalmente precisem compartilhar com outras pessoas. Se essas duas condições se encaixarem, aí façam a opção pelo Google Drive. Mas fica até o final do vídeo que eu vou te dar uma solução muito legal, que é como eu uso, que aí vai ajudar bastante vocês, beleza? Então agora vamos falar do iCloud Drive, a parte do iCloud que é responsável pela sincronização de arquivos. Se você tem um Mac, um iPad, um iPhone, você já viu o iCloud em algum momento da sua vida, né? Porque se não viu, para um pouquinho e volta no canal, aqui que tem um monte de vídeo falando sobre ele, que é bom você conhecer, viu? Então, se você já usa um iCloud, nada mais justo do que você usar o iCloud Drive para fazer a sincronização dos seus arquivos. E eu quero mostrar para vocês aqui na tela do Mac, para mim, a grande diferença entre o Google Drive e o iCloud Drive. A simplicidade que o iCloud Drive trata, a organização dos arquivos dentro do Mac. Pensando no mundo Apple que a gente está aqui usando, certo? Mas ele tem falhas também e eu vou falar daqui a pouco sobre ela. Então, quando você configura o iCloud, que aí é um pouquinho diferente, né? Não precisa de um aplicativo, basta você ir lá no seu ajustes ou preferências do sistema, depende da idade do seu Mac, configurar o seu iCloud e dentro do iCloud você vai ter a opção de Drive. É só fazer essa configuração que automaticamente você vai ter acesso às funções do iCloud Drive, beleza? Feita a configuração, olha só que legal. A partir dela, você já tem uma parte separada aqui na barra lateral do Finder, somente com o iCloud e quais as pastas padrão do sistema que você escolheu para sincronizar. Atualmente, a Apple permite que você sincronize a pasta Documentos e Mesa, além da pasta Raiz, pasta principal, que é o próprio iCloud Drive. Então, se você habilita lá dentro dos ajustes a sincronização de Mesa e Documentos, vocês vão notar que eles vão sair, esses dois locais, vão sair de dentro de favoritos e automaticamente vão parar dentro de iCloud. Feito isso, você não precisa preocupar tanto assim se seus arquivos estão salvos em nuvem ou não. Se você já tem o hábito de usar Mesa e Documentos para armazenar seus dados, já falei aqui no canal sobre como usar melhor a Mesa. Se você já tem o hábito de salvar nesses dois, você está resolvido. Pode ficar tranquilo que todos os seus arquivos vão estar em nuvem automaticamente. Por quê? Como é um recurso próprio da Apple, ela vai dar umas vantagens para a gente em usá-lo sincronizado diretamente no sistema. Beleza?
Agora, como nem tudo são flores nessa vida, e eu estou aqui para falar a verdade para vocês, né? Por ser um profissional de suporte, eu tenho que falar sempre o que for melhor para vocês, né? Lógico. Então, assim como eu falei as vantagens e desvantagens do Google Drive, as vantagens do iCloud são a facilidade dessa sincronização dos arquivos do seu próprio Mac, dessas duas pastas, mesa e documentos, de você não preocupar com o seu iPhone, porque esses arquivos você vai ter acesso lá. E tudo que você usar no aplicativo Arquivos do seu iPhone, salvando no iCloud Drive, você já vai receber automaticamente no Mac. Então, na hora de você compartilhar uma foto, um vídeo, um documento, já fica aquela facilidade de, assim, salvar no aplicativo Arquivos, lá no seu telefone, e aí você vem aqui para o Mac, está tudo aqui. E no Mac é só arrastar para a mesa e documentos. Agora, quais são os poréns? O porém mais recente do iCloud Drive é que deu uma subida de preço. Então, se você está acompanhando aí, se você já tem os planos 200 GB ou 2 TB, não tem meio do caminho, você viu que ele deu uma subidinha recente aí. Então, nesse momento, é super importante você ver o meu vídeo lá sobre o Apple One. É uma maneira de você economizar. Enquanto o preço do iCloud Drive subiu de 20% a 30%, dependendo do plano, o Apple One subiu apenas 10% a 12%. Então, se você tem dois serviços da Apple, tipo iCloud Drive, Apple TV Plus, ou iCloud Drive, Apple Music, vai lá no vídeo do Apple One e vale a pena a assinatura, porque você vai ter todos os serviços inclusos num valor bem menor e com um reajuste bem menor que teve. Vamos ao segundo porém, que é a parte de compartilhamento de arquivos. Ele não compartilha com ninguém que não tenha Apple. Então, se você tem uma organização de arquivos no seu iCloud Drive, tudo bonitinho, igual eu já uso aqui, saiba que para compartilhar com outras pessoas que não tenham Apple, você não vai conseguir. No iCloud, eu vou mostrar para vocês ele agora, esse compartilhamento ele é chamado também de colaboração, que é para a pessoa trabalhar com você junto naquele arquivo, naquela pasta, adicionar arquivos, retirar. E isso não funciona para quem não tem Apple. Então, se você precisa compartilhar com outras pessoas, o iCloud não é a melhor das soluções. Beleza? Agora, se você trabalha, estuda com pessoas que têm o Apple e precisa compartilhar com elas, aí funciona bem. Deixa eu te mostrar como funciona. Até peguei aqui, vou pegar um teste qualquer aqui. Vou pegar esse arquivo, vou clicar com o botão direito em cima dele, igual vocês fizeram comigo lá no Google Drive. Eu vou vir aqui em compartilhar. Quando eu clico em compartilhar, a gente tem duas opções agora. Primeiro é enviar uma cópia. Essa é a função para você compartilhar para fora do seu computador uma cópia desse arquivo. Então, não precisa de nuvem, de iCloud, de nada. Você vai simplesmente mandar uma cópia para alguém, seja por e-mail, mensagens, AirDrop. Agora, se você precisa compartilhar via nuvem, via iCloud Drive, você vai trocar aqui do enviar cópia para colaborar. Aí sim, quando você faz a colaboração e vai usar qualquer um desses recursos aqui, AirDrop, e-mail e tudo mais, quando você clica, automaticamente o que vai acontecer é que, ao invés de eu mandar uma cópia daquele arquivo, eu te mando um convite para você também participar daquele mesmo documento, pasta, o que quer que seja. Então, essa é a diferença do compartilhamento. Se você trabalha com outras pessoas que tenham Apple, saiba que ele vai funcionar muito bem. Agora, se você precisa compartilhar para outros ambientes, o iCloud Drive talvez não seja a solução, mas eu tenho uma dica para te dar no finalzinho do vídeo. Se você ficou até aqui, eu quero que você comente aqui embaixo como você tem usado as suas nuvens hoje, beleza? E a dica que eu quero dar para vocês é que assim que eu faço, na maioria dos casos, quando eu trabalho com outras pessoas que não têm Apple, às vezes precisa dar um suporte, precisa ajudar alguém que não está nesse mundo ainda, tem só iPhone, tem só iPad. Então, o que eu faço é uma combinação do iCloud Drive para os meus arquivos pessoais, para minha organização, para não perder nada do meu Mac, de qualquer usuário que seja. E quando eu preciso trabalhar com esses arquivos que vão sair do meu computador, pastas que eu preciso que outras pessoas adicionem documentos, eu uso o Google Drive junto. Então deixo ali sincronizado os dois, tanto o iCloud Drive quanto o Google Drive, fazendo essa organização. Precisa sair para trabalhar em outros lugares, Google Drive. Meus arquivos, eu uso o iCloud Drive. Para mim, o iCloud Drive é a melhor nuvem para você que está no mundo Apple, o iPhone, iPad, Mac,
Para os seus arquivos, eu vou te falar, não tem nada melhor e mais seguro do que o iCloud. Agora, se você precisa compartilhar com outras pessoas, faça uma conta do Google se você ainda não tem. O plano grátis, igual eu falei para vocês, é 15 GB, então dá para você trabalhar, dá para você enviar um arquivo, dá para você se virar ali nesse compartilhamento, beleza? Pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Mais uma vez, estou de volta, em breve já vai ter mais vídeo para você. E se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu estou respondendo todo mundo aqui aos pouquinhos. E fique tranquilo que aqui você vai aprender a usar o seu Mac muito melhor que você já usa. Combinado? Um abraço e até breve.